Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Master Talk, nosso cantinho aqui para falar sobre saúde, sobre medicina. Eu sei que dá aquela vontade de entrar no Google, sair pesquisando, mas o que a gente prega aqui é sempre informação de qualidade e aqui você tem informação de qualidade. A gente faz questão de trazer os melhores especialistas para falar sobre vários assuntos. Hoje eu já vou conversar com vocês aqui, explicar que eu tô com uma entrevistada e uma convidada. Quer saber quem é? Fica com a gente porque logo depois da vinheta eu conto para vocês. Como eu estava adiantando aqui para vocês, doutora Isabela, nutróloga, a gente fala sempre aqui, tá sempre aqui com a gente, mais uma vez, né? Faz um tempinho, né? Deu uma sumidinha daqui. Deu uma sumida. Tá de volta e não demora muito, não, que a gente sente saudade. Tá bom, João. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje, doutora Patrícia, né? Isso. Prazer, tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada por ter topado. É um prazer imenso, né? Exato. Doutora Patrícia é oncologista e esse papo aqui surgiu porque a gente vai sempre conversando por WhatsApp, batendo um papo com os nossos especialistas e a gente estava falando que no dia a dia, né, doutora, muitas vezes no consultório surgem várias dúvidas relacionadas à terapia nutricional junto com a questão do câncer, da saúde, o que pode, o que não pode, quais alimentos podem causar a doença, quais acabam acelerando esse processo. Então a ideia é fazer um bate-papo aqui para a gente tirar as principais dúvidas. A gente vem trazendo bastante tema para tentar desvendar alguns mitos, né, João, de o que pode, o que está na moda, que você sempre vem trazendo isso, e é bem frequente pacientes oncológicos buscarem alguns tratamentos alternativos ou ajuda na alimentação. Então a gente convidou a Paty para ajudar a gente aí a debater sobre câncer e a terapia nutricional nesses pacientes. Vai ser muito legal. Inclusive eu estava gravando uma matéria esses dias de alguns dados que tem crescido o número de aparecimentos de tumores e de alguns tipos de câncer, muito por conta da pandemia, que muitos pacientes deixaram de ir ao consultório, deixaram de se cuidar, o reflexo está aí, e também tem a ver, às vezes, com um hábito mais saudável de vida e com alimentação. A senhora percebe no consultório, no dia a dia aí, isso aparecendo ou não? Não, com certeza, João. Na verdade, assim, no meio da pandemia, a própria Organização Mundial de Saúde já tinha feito esse alerta, né, que haveria, pós-término da pandemia, um aumento de quase 20% nos diagnósticos dos tumores e muitos desses diagnósticos até em estadios mais avançados. Muito pelo que a gente viu foi por uma dificuldade de fazer diagnóstico, então estava tudo fechado, as pessoas não saíam de casa, né? Os centros de saúde eles estavam direcionados para o Covid, então isso foi um primeiro ponto. Além das dificuldades de diagnóstico, né? A gente tem cenários variados, né? De pessoas que têm acesso mais rápido e pessoas que têm acessos com mais dificuldade para fazer o diagnóstico de uma forma mais rápida. Então, o que a gente vê hoje no reflexo da pandemia é um aumento, assim, expressivo no número de casos novos, né? E acende esse alerta, né? A gente sempre fala aqui com a doutora Isabela sobre a importância da qualidade de vida. E durante a pandemia, o que as pessoas menos tinham era qualidade de vida. Foram mais pessoas trancadas dentro de casa, se alimentando mal, o estresse. A pessoa desconta, né, na comida e deixa de fazer atividade física, porque academias estavam fechadas, você não podia ir para pontos onde as pessoas fazem atividade física. E aí isso fica muito evidente, né, doutora? Muitas vezes a gente conversa sobre isso aqui, mas você vê, a população parou por um período de se alimentar corretamente, de fazer atividade física, a gente já sente esse reflexo. Mentalmente também, né? A gente ficou muito incerto o que ia acontecer, muito medo, muita ansiedade, muitos transtornos mentais também aumentaram na pandemia, né? Então juntou tudo. Sim, e essa qualidade de vida é super importante, né, João, quando a gente fala, porque quando a gente fala no câncer, a gente fala o que a gente pode fazer para prevenir, aí quando a gente tem o diagnóstico, o que a gente pode fazer para ajudar e depois, né, então quando a gente fala, por exemplo, câncer de mama, que a gente estava conversando isso antes de começar, é o tumor mais prevalente nas mulheres, né, e é um tumor que a incidência tem aumentado e também é o tumor, entre todos os tumores, né, descontando obviamente o tumor de pele não melanoma, que esse é o tipo de tumor mais frequente na população, é o tumor também com maior taxa de mortalidade, né? Então a gente sabe que o diagnóstico precoce faz toda a diferença para esse desfecho e a prevenção que a mulher pode fazer muitas vezes tem muito impacto na qualidade de vida, né, Com Isa? certeza. Assim, o quanto é importante a alimentação e a atividade física, principalmente nesse cenário, né? Sim, a gente sempre vem trazendo aqui vários tópicos de obesidade, mas para a gente lembrar de novo que a obesidade ela é um fator de risco muito importante para o câncer de mama, então o nosso estilo de vida tem total reflexo nesse risco que a gente vai ter, né? Muito mais que a genética, né, Paty? Sim. Pegando esse gancho, acho que a gente pode então dividir esse podcast hoje para quem está acompanhando a gente nessa questão da prevenção durante o tratamento e pós-tratamento. Vamos começar dessa forma, que eu acho que é importante? Então vamos falar no dia a dia. O que a gente pode fazer para deixar a vida mais saudável? Esses hábitos que a gente vem trazendo realmente fazem toda a diferença, seja com alimentação correta, seja com atividade física.
isso previne o aparecimento de tumores, de câncer? Como que é isso? Acho que a doutora Isa pode falar então, melhor, com certeza, mas sim. Acho que a gente precisa... A gente precisa ter uma alimentação balanceada. Para a gente não ser sedentário, o que a OMS recomenda? São pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Eu brinco com os pacientes quando eles chegam sedentários que o primeiro passo é você criar um hábito. Então, se a pessoa faz nada de atividade física, ela começar a fazer uma vez na semana já é um ganho, 2 vezes na semana, porque às vezes quando a gente coloca uma meta muito grande, esse paciente se frustra de não conseguir e larga tudo. Então, é legal a gente em pequenos passos para criar hábitos mesmo. E é nesse começo o exercício físico que a pessoa quiser. Uns gostam de caminhar, academia, dança, qualquer coisa, desde que a gente se mantenha ativo. Essa é uma dica legal, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não gosto de academia, mas é o que tem ali mais perto do meu trabalho, eu vou me forçar. A ideia não é se forçar, é o que te dá mais prazer. Exato, a ideia é criar o hábito de se exercitar. Isso é super importante. E aí, dentro da alimentação, tem vários mitos que a gente fala de alimentação saudável. Se vocês quiserem, a gente vai... vocês vão me perguntando, a gente vai debatendo. Qualidade de sono, né? Manejo de estresse, tudo isso envolve bastante na qualidade de vida. Acho que o álcool e o tabagismo também, né? Tem relação. Porque quando a gente fala... Eu citei aqui o câncer de mama, mas realmente a qualidade de vida e a mudança nos hábitos tem relação com inúmeros tumores, né? Então, acho que isso é super importante a gente sempre colocar essa atenção para os pacientes e para o ser humano em geral, né? Esses dias eu gravei sobre, eu estava falando, o aumento no índice de tumores, de câncer, e a gente focou muito nessa questão cabeça e pescoço, principalmente para quem bebe e para quem fuma, que é uma área que é muito afetada. Mas tanto o tabagismo quanto o alcoolismo, ele afeta o organismo como um todo, né? Sim. E esses pacientes portadores de tumor de cabeça e pescoço, eles têm uma desnutrição diária mais ou menos de 1.200 calorias. Então, quando a gente demora para acompanhar esses pacientes ou chega em estados mais avançados, eles têm uma desnutrição tão importante ou uma caquexia tão importante que às vezes eles vão vir a falecer até mesmo dessa desnutrição do que do próprio câncer. Então, são pacientes que a gente tem que ter um alerta, ficar um alerta bem precoce, né, de encaminhar esse paciente para a terapia nutricional. Bom, como a gente sempre fala aqui, o ideal é o tratamento precoce para tudo. Tudo a gente consegue reverter mais cedo, né? Vamos aproveitar que a gente está com a doutora Isa aqui para a gente tirar umas dúvidas em relação a esses mitos na alimentação em si. Como que a alimentação, doutora, no dia a dia pode ajudar a gente a ter um estilo de vida mais saudável? O que a gente precisa comer no dia a dia? Aquelas dicas de pratos coloridos, de alimentação, não ser só carne vermelha, não ser só um tipo de alimento, enfim, eu acho como que até que os funciona? Tipos das dietas, né? Já que fala cetogênica, low carb, não sei o quê. Não sei se isso muda alguma coisa, jejum intermitente. A gente sabe que não é para todo mundo e também não é uma fórmula geral, Tem né? bastante desses mitos de algumas dietas que saíram na mídia, como dietas anti-câncer, como cetogênica, dieta alcalina, jejum intermitente. O que a gente sabe é que não tem dieta que cure ou previna de forma isolada o câncer. Então, a gente tem que ter essa dieta equilibrada. O que a gente sabe da carne vermelha a carne vermelha ela é fonte de várias vitaminas e minerais importantes. Então, não é pra gente excluir da dieta, mas restringir o consumo por volta de 500 gramas semanais, que acima disso acaba tendo um potencial risco cancerígeno. Isso é um alerta importante, né? Né? Carnívoro. Eu tava falando um pouquinho antes que eu gosto muito de comer carne vermelha, o pessoal gosta muito de churrasco, preciso ficar atento, né? Exato. Então, ter uma variedade e chamar a atenção que até agora na mídia teve recentemente essa questão do aspartame. Quando a gente traz essa notícia, o que a gente sabe? Que o aspartame ele saiu como possivelmente cancerígeno em quantidades de aproximadamente 90 saquinhos de adoçante ou 15 refrigerantes zeros. Então, assim, é uma quantidade muito grande. Isso por dia. Isso. Ou seja, quase impossível de se consumir isso diariamente. Eu não tô falando assim pra gente consumir adoçante, mas talvez pra gente refletir que esses adoçantes, eles vão estar em alimentos diet ou industrializados, processados, ultraprocessados. Então, pra gente desembalar menos, né, e comer comidas mais naturais. Talvez seja aí um alerta importante do que a gente falar proíba o consumo de tal alimento. Porque às vezes as pessoas ficam restritas, né? Então tá bom, não vou usar o saquinho do adoçante, mas é o que você falou. Hoje procura-se tantos alimentos mais fits e na hora que você vai ler o rótulo, ele tem tanta coisa que talvez é muito pior do que você comer não, e às vezes, por exemplo, né? às vezes alguma pessoa que come fruta, ovos, salada, come super bem, diversidade de alimentos, e aí gosta de tomar um café com uma gotinha de um adoçante que é aspartame. Talvez não seja esse o problema, né? Então, tentar olhar como o quadro todo, né?
Falando nessa questão que você entrou do adoçante, eu achei muito interessante, porque eu já ouvi muito assim, o aspartame ele é cancerígeno, qualquer adoçante é cancerígeno, ou causa malefícios para a saúde. Nesse quesito, todos os adoçantes consumidos em excesso podem se tornar, é um mito generalizado, o que a gente poderia entrar nessa questão? O que a gente tem de evidência agora, como possivelmente cancerígeno, é só o aspartame. Nessa quantidade grande. Nessa quantidade. Tá, os outros não existem estudos específicos para a gente saber medir isso. Agora que aproveitando essa pequena consulta que a gente está fazendo, que aqui no podcast a gente também aproveita um pouquinho, qual que é a indicação de algo mais saudável? O correto é o cafezinho, você conseguir tomar ele sem açúcar, sem adoçante, o suco também, se for tomar, a gente já entrou nessa discussão que também o suco não é extremamente saudável, mas está num local onde vai tomar também, evitar acrescentar algum tipo de adoçante. Mas se a pessoa não consegue ficar sem, tem alguma dica para essa pessoa? João, vou aproveitar que você tocou no assunto do suco, que surgiu isso essa semana no consultório e eu lembrei de falar. Tem alguns modismos também que falam muito da frutose e acabam falando mal, de fruta ou suco. Então é importante a gente frisar que a frutose que faz mal é aquela frutose, por exemplo, do xarope de milho, desses alimentos que ficam... como chama, gente? Conservados, exato. Para alimentos conservados. A fruta em si, ela é super saudável, então não tem por que a gente excluir fruta de alguma alimentação porque ela tem frutose. O que a gente estava falando é que muitas vezes a gente, para criança, né, começa a introduzir muito suco, e aí você tem uma quantidade muito grande de fruta e aí talvez não seja o ideal, né? O que acontece assim, quando a gente quebra essa fruta para fazer o suco, a gente diminui o teor de fibra, tá? Então, isso seria melhor comer a fruta. E um exemplo, se a gente vai fazer um suco de laranja, a gente vai colocar, por exemplo, umas 4 laranjas. Se você for chupar a laranja, você vai chupar uma laranja. E aqui a gente entra na questão de quantidade e caloria, né? Então, foi acho que no podcast que a gente até falou um pouquinho de obesidade e ganho de peso. Então, essa é a diferença do suco, que você vai ingerir maior número de calorias e isso vai ter impacto no seu ganho de peso. Por isso que é importante estar tudo medidinho, bonitinho, porque cada pessoa tem a sua necessidade ali diante da sua realidade, do seu dia a dia, do seu gasto calórico, do seu corpo, da quantidade de proteína que a gente tem no corpo, enfim. Exato. É dosar e saber como isso funciona, né? Voltando na questão da carne vermelha que me chamou muito a atenção. Você ficou preocupado? Fiquei preocupado, é um negócio meio pessoal, meio de família. Mas o que a gente poderia aconselhar as pessoas? Porque elas também não podem ficar sem proteína. Variar. Perfeito, João. Não é? Porque aí eu vou tirar a carne vermelha e começo a comer alface, alcelga e alpiste, não vai dar certo. Então, por exemplo, carne vermelha 500 gramas, a gente pode comer 3 vezes na semana. Tentar incluir peixe, frango, proteínas vegetais. Dá pra fazer um cardápio variado. Não é pra excluir nenhum grupo alimentar. É aquela questão, acho que, do excesso, né? Nem comer muito uma coisa, só variar, isso acaba no dia a dia ajudando mais. E outra coisa também, né, João? Quando a gente fala em fatores de risco, não é ele isolado que vai dar, né? Não. Então, não é porque você também come carne vermelha. Tudo bem, os excessos são outras situações. Sim. Mas só por conta disso. Ele tem um potencial multifatorial para o câncer também, né? A gente sabe que quem fuma tem mais chance de ter tumores, por exemplo, no pulmão. Mas tem muitas pessoas que vão ter câncer de pulmão e não fumam, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também para a pessoa, porque a gente vê isso muito no dia a dia. Não, mas eu não faço isso e acabei tendo. Mas é que o câncer, ele é multifatorial. E às vezes tem fatores muleta, que a gente nem sabe, né? A gente vê muita gente que fuma, fala, mas a minha avó fumava, morreu com 100 anos. Mas conheço gente que fuma e que bebe, que não teve nada. A gente tá falando aqui que aumenta e muito o risco. Mas a gente nunca sabe na saúde ao certo o que vai acontecer no dia seguinte. Então, a gente precisa ter bom senso, né? Sim. Essa questão da qualidade de vida, doutora, no consultório, no dia a dia, realmente, a gente percebe que as pessoas que se preocupam com a saúde, com a alimentação, elas têm uma chance bem menor de adoecer, ou quando adoecem, é mais leve. Como que é essa relação? Eu acho que é super importante, João. Assim, isso a gente sempre conversa, sempre manda mensagens para a Isa, para uns socorros, porque assim, os pacientes que estão em tratamento, né, eles vão ter alguns efeitos indesejáveis do tratamento, né? Apesar do benefício que a gente almeja com o tratamento, né? A gente está fazendo aquilo para uma cura, para melhorar a qualidade de vida, qualquer que seja, né, a indicação, ele tem efeitos colaterais, né? Então, a gente vê muito, assim, a gente sempre incentiva tentar uma alimentação saudável, tentar uma avaliação nutricional junto, quando possível, né, quando viável, tentar fazer outras coisas, né, então uma atividade física, a gente estava falando da musicoterapia, né, acupuntura, coisas que vão ajudar a melhorar a qualidade de vida e muitas vezes os sintomas. Eu ia até te falar isso, pra gente frisar
que esses pacientes, eles não precisam parar de fazer atividade física. Sim. Por mais que seja uma doença altamente catabólica, é super recomendado que os pacientes se mantenham ativos. Eu até falo, olha, se conseguir dar uma volta no quarteirão, assim, se tá sentada no sofá, levanta para pegar água, porque são pequenos movimentos e a gente vê isso, as pacientes que falam, não, eu continuo o mais funcional possível, claro, respeitando os seus limites, né? Porque cada um vai ter uma intensidade de também, sintoma, né? O tipo de tumor, o tipo de remédio que nós vamos fazer, porque tem os mais variados efeitos colaterais, né? Depende do tumor, depende do se é um tumor mais avançado, menos avançado, então realmente não dá para generalizar. E eu sempre friso isso, falo, olha, tenta respeitar o seu corpo, mas também tenta, o exercício ajuda nas dores, né? Então tem alguns quimioterápicos que dão dor, então a gente incentiva, dá dor muscular, né? Fala, olha, tenta caminhar, tenta andar, você não vai correr, né? Ou quem corre pode até tentar correr, mas talvez vai ter que correr num passo menor, né? Com menos tempo. Então a gente sempre fala, olha, o seu corpo vai ser diferente agora, mas essas coisas são importantes para ajudar a passar essa fase, né? E inclusive a importância da alimentação, João, para alguns efeitos colaterais. É isso que eu ia te perguntar, porque... Então até ia perguntar para a Isa, assim, as orientações que ela pode nos ajudar com esses efeitos, né? Então, por exemplo, um dos efeitos muito, muito comuns e que gera muito impacto no paciente, obviamente, é a náusea, né? Náuseas e vômitos. Hoje, a gente tem inúmeros medicamentos que ajudam muito, mas a gente sabe que qualquer medicamento que a gente dá, ele também faz alguma coisa. Então, ou prende o intestino. Então, assim, nada é milagroso, né? Então, você vai ajudar na náusea e vai ficar com o intestino preso. Então, acho que a Isa talvez pode dar algumas orientações aí pra gente. É saber balancear, né? Acho que a medicina é muito disso. Eu preciso entrar com essa medicação agora, mas isso vai te causar um efeito colateral. Então assim, vamos a gente até entra com a né? medicação, mas talvez a gente se alimentando de maneira melhor, eu preciso de menos dosagem, ou posso ter um efeito melhor, né? Então, assim, no geral, para náusea, o que a gente sabe? Evitar odor forte, né? Então, tentar se alimentar em ambiente mais arejado para você não ter nenhum desencadeamento para ter náusea. Evitar alimento com muito teor de gordura. Alimento seco acaba sendo um pouquinho melhor. O que ajuda? Alimento gelado, cítrico, gengibre, a gente também tem evidência de ajudar na náusea. E evitar ficar tomando líquido durante a refeição. Ainda mais nesses pacientes que a gente quer ter um aporte calórico e proteico legal, a gente vai colocar como prioridade que ele a comida, né, a caloria que ele vai ingerir, e aí depois, um pouquinho depois, o líquido. Mesmo porque ajuda na digestão, é isso? Ele não ajuda a ser mais rápido, mais leve, o líquido acaba atrapalhando. Eu acho que eles ficam mais empachados também, porque né? se ele ocupar espaço com o líquido, depois talvez ele não coma mesmo, né? E a gente precisa garantir esse aporte nutricional. E os pacientes até falam, às vezes, e a gente também orienta isso, né? Comer talvez em porções menores, mas mais vezes ao dia, né? Exatamente. E é tão importante a orientação, né? Quando a gente... Porque a qualidade de vida, como a gente estava falando aqui, já está passando por um tratamento que é um tratamento um tanto quanto complexo, dependendo ali, né? Acaba trazendo alguns desconfortos no dia a dia, saber que com a sua alimentação ali você consegue regular e ter essa qualidade de vida nesse período de tratamento. E olha como é difícil conciliar tudo, né? Porque às vezes a gente tem um paciente com náusea e às vezes esse mesmo paciente tem mucosite, por exemplo, um efeito colateral de outros mucosite tratamentos. Quando machuca a boca, as feridinhas na boca. Afta na boca, isso. Como se fossem aftas na boca. E para esse paciente, por exemplo, seria melhor alimentos úmidos, tirar condimento da comida, então muito tempero, muito conservante, muito sal, talvez piore, né, a ingestão. Então, a gente tem que, né, achar o equilíbrio entre as queixas do paciente. Acaba sendo mais difícil do que falar, e né? às vezes eles perdem o paladar, então eles põem mais sal para sentir melhor, né? Então, é super importante a gente conseguir ter esse apoio nutricional especializado, claro, né? Porque é uma coisa super ampla, né? A gente falou da náusea, mas quais são os outros efeitos colaterais que também podem ser comuns no dia a dia, que de repente a gente pode tentar aliviá-los um pouquinho? Ai, desculpa, agora eu bati. Bom, a náusea é um efeito muito comum quando a gente fala em câncer de mama. Então, é um dos efeitos principais, porque o principal quimioterápico que a gente usa, ele tem um potencial alto de enjoo, né? Mas realmente são os mais variados possíveis, assim. A gente tem quimioterapia que solta o intestino, coisa que prende, que dá as aftas na boca, que dá formigamento nas mãos e nos pés, por exemplo, que dá uma sensação de choque nas mãos e nos pés quando entra em contato com superfícies frias, pode dar alteração
alteração de unha, alteração de cabelo, queda de cabelo, que não são todos os quimioterápicos, mas tem alguns que vão dar com certeza. Então, assim, depende muito, né? E como hoje a gente tem uma infinidade de tratamentos, então a gente é muito variável, mas realmente para cada protocolo a gente vai discutir com o paciente quais são os efeitos principais até para ele se preparar, né? E quais medicações a gente pode ajudar e orientações gerais. E aí, quando possível, a gente sempre pede uma avaliação nutricional e uma ajuda nutricional, né? Isso é muito importante, né? Porque no dia a dia, um paciente que não está passando por tratamento ou pela doença, ele chega lá no consultório, é feito todo um trabalho para entender as vitaminas, as propriedades, como que está o corpo dele, massa magra, enfim. Esse mesmo trabalho é feito com um paciente que está passando por um tratamento para que você saiba ali no momento, olha, o efeito colateral deste paciente está sendo intestino, a gente tem que trabalhar aqui. Sim. O desse está sendo náusea, a gente tem que trabalhar tais alimentos. Ele tem uma tendência agora a perder mais massa magra porque ele era mais atleta, ativo, a gente precisa segurar essa massa magra. É mais ou menos esse tipo de trabalho que é feito. Então assim, é muito interessante a gente tanto medir o peso, quanto quantificar o peso perdido, no momento que ele chegou no consultório e avaliar a composição corporal. Então, a composição corporal ela acaba sendo mais importante que o peso em si, porque o músculo ele tem um papel muito importante durante o tratamento, né? Então, tanto quando a gente perde muita massa muscular, a gente tende a ter mais efeitos colaterais. Às vezes, a gente precisa diminuir dose de quimioterapia. Isso pode prejudicar tanto na evolução da doença, né, quanto na qualidade de vida, perder essa massa magra. Então, a composição corporal é super importante. E aí, eu ia até perguntar para a Paty sobre isso, porque quando hoje a gente está com um número crescente de obesidade, né, então a gente tem pacientes obesos que têm câncer. E acabam sendo pacientes que vão perdendo peso e passam despercebido, né? E aí a gente entra num problema que chama obesidade sarcopênica, que acho que a gente já comentou aqui, que é a gente perder peso, mas perder massa magra também, e a gente vai entrar nesse efeito indesejável que eu falei da perda de massa magra. Você tem reparado no consultório maior, os pacientes estão chegando com mais obesidade ou não? Isso... na verdade, é até uma pergunta interessante, porque acho que um dos dogmas do câncer é que a pessoa vai emagrecer muito. E a gente não vê muito isso na grande maioria, né? Então, muitas pessoas, quando chegam, falam, nossa, mas eu não percebi, eu não emagreci, eu não senti nada. Mas, às vezes, é o emagrecido, não é... Ele tem a obesidade, mas é o que você falou, tá perdendo a massa magra, então você não tá vendo. Então ele está perdendo. A doença está tirando dele aquele peso saudável. Isso, mas você não tá vendo. Então realmente aquela situação do paciente super emagrecido e aí faz o diagnóstico, não é a realidade hoje, né? A não ser alguns tipos de tumor, principalmente cabeça e pescoço ou esôfago, que já é um paciente desnutrido de base pelos fatores de risco que ele tem para ter esse câncer e não só pelo câncer, né? Então ele já chega desnutrido mesmo, né? De deglutição e tal. Porque é um lugar que a pessoa vai tendo dificuldade para comer. De se nutrir, exatamente. Mas mama, por exemplo, que a gente tá falando dessa relação de obesidade com a doença, a gente não tem alteração, né, direta em deglutição, alimentação. Mas o que a gente sabe é que a alimentação inadequada e o índice alto do IMC que chega a entrar ali na obesidade, aumenta o fator de risco para o câncer. Sim. Isso. A pessoa... Aqui a gente não está falando de gordofobia, não está falando nada nesse sentido. Isso é científico. A pessoa que está na faixa de obesidade, ela tem algumas doenças que acabam aparecendo. Tipos de câncer hipertensão, também. Diabetes e alguns tipos de câncer. Então, e aí a gente lê muito sobre isso, é uma rotina da Paty muito maior. Se essas mulheres com câncer de mama estão chegando para você realmente mais obesas, se você acha que... Na verdade, assim, acho que o que está vendo, a gente observa uma mudança no diagnóstico, e isso acho que todo mundo percebe cada vez mais diagnóstico precoce. Eu digo precoce em pacientes jovens até, né? Então, o câncer de mama hoje, a gente vê uma mudança do perfil que antes era um tumor muito mais frequente acima de 50 anos, ele ainda é, né? Epidemiologicamente, quando você vê grandes estudos, ele ainda é um tumor mais frequente acima dos 50 anos. Mas a gente vê hoje cada vez mais pacientes jovens sem fator de risco familiar, que é uma dúvida que sempre é trazida, né? Mas eu não tenho ninguém na família e eu tô com câncer de mama. Mas realmente, câncer de mama, e para uma grande parte dos tumores, a minoria é familiar. Então, a minoria vai ter a mãe, a prima, a tia, a avó e, portanto, o risco. Existe esse perfil de paciente, que é um perfil de paciente que tem um segmento totalmente diferente, um cuidado diferente, inclusive cirurgias profiláticas, né? Que ficou até famoso com a Angelina Jolie, que ela tirou as mamas, tirou o ovário. E essas pacientes, por ter um fator de risco super importante, elas realmente têm que ter uma importância maior ainda com a alimentação, qualidade de vida, porque elas já são
geneticamente predispostas ao câncer de mama. Então, como a gente comentou, é uma série de coisas que se somam, né? Então, se você tem uma predisposição e você é obesa, é sedentária, você vai aumentando os seus riscos. Mas voltando à sua pergunta, que eu acho que eu desviei um pouco, a obesidade realmente, eu acho que como é uma epidemia, não sei se eu posso chamar assim, sim, né? A gente vê o aumento que ele está tendo, então realmente as pessoas estão chegando com obesidade e câncer, né? Agora, o que surgiu primeiro, eu não vou saber te responder. Sim. Mas, sim, e como você falou, elas chegam e o diagnóstico de câncer de mama, justamente por não influenciar na ingesta, no dia a dia, muitas vezes, mesmo o diagnóstico mais tardio, muitas vezes essa mulher vai estar completamente funcional, né? Ela vai ter uma coisa ou outra, a não ser alguma alteração visível, obviamente a mama tem essa facilidade que daí ela consegue ver, mas o que é o mais importante é o quanto antes realmente a gente fazer esse diagnóstico para conseguir curar essas mulheres, né? Mas se a gente fala, não sei se pode ser uma referência errônea, mas assim, se a gente fala que estamos cada vez com hábitos mais complicados, estresse cada vez maior, comendo cada vez pior, cada vez menos tempo para se cuidar, atividade física, e o câncer passa a aumentar e aparecer em mulheres mais novas, em homens mais novos, talvez o erro esteja na forma como a gente tem conduzido as coisas, né? Talvez precisa acender esse alerta, né? Sim. Cuidar mais da saúde e regrar um pouquinho mais a vida e a qualidade de vida. Sim. Né? E eu acho que isso é um impacto que a gente já está fazendo nos nossos filhos, né? Então, assim, é uma qualidade de vida que a gente já se preocupa em relação à alimentação, né? Sim. Então, eu digo, o que a gente está ofertando, as preocupações com as frutas, com as verduras, a quantidade de fruta, Sim. né? Eu falo que se eu comesse todas as frutas que minhas filhas comem, eu não ia ficar doente nunca. Sim. Porque, assim, a gente dá fruta o dia inteiro, a gente preza por uma boa alimentação, não que os nossos pais não faziam, pelo contrário. Mas a gente não tinha, acho que essa informação. Quando né? eu engravidei, a minha mãe tinha guardado os livrinhos do pediatra que ele anotava as receitas pro meu irmão e pra mim. Aí ela falou, leva. Aí eu peguei a primeira página de opção de lanche pro meu irmão, tinha escrito assim, pelo médico. Danoninho, ou por exemplo, leite com achocolatado. Né? Então, assim, era comum esse tipo de orientação. E acho que foi na época que surgiu tudo isso também, né? De um monte de iogurte, um monte de coisa industrializada. Acho que todo mundo achava o máximo. E aí, hoje que a gente tá dando um passo para trás e voltando mais para verdura, fruta. Essa questão que a doutora falou, que eu acho que é muito interessante também, esse cuidado com a criança. A gente já falou um pouco sobre isso, eu acho que é importante a gente voltar, porque é nessa fase que a gente vai desenvolver o paladar dessa criança e o hábito dela de ser mais saudável, né? Não adianta você comer tudo errado e aí você tentar introduzir uma alimentação correta no seu filho ou deixar que ele desvie agora, porque isso tudo pode vir lá na frente. Quando a gente fala em fator de câncer, tem muito isso, né? É o acúmulo, né? Não é um dia que você comeu errado, mas são anos, né? A gente vem crescendo também a obesidade infantil, né? Então, a gente precisa se preocupar também com as crianças, mas lembrar isso que você falou. É uma construção de hábito na infância, mas lembrar que a gente é espelho dos nossos filhos. Então, não adianta a gente ficar falando pra comer fruta, verdura, tudo e não comer nada. Sim, né? E tomar coca, enfim. A gente, em relação ao dia a dia de um paciente que está doente, tem alimentos de câncer que estão fazendo esse tipo de tratamento? Tem alimentos que normalmente são proibidos? Olha, durante tais tratamentos, isso não pode comer, isso vai prejudicar o tratamento, isso é proibido ou não existe nada proibido? Existe o menos saudável e o mais saudável? Não existe nenhum alimento proibido, tá? Ou que cause câncer, ou que piore o câncer. Mas quanto mais natural a alimentação e mais saudável, melhor. O que a gente sempre orienta é isso mesmo, assim. Na verdade, a gente só sugere evitar carnes cruas, né? Pelo risco de contaminação mesmo. As verduras bem lavadas, né? Os legumes de preferência cozidos, as frutas também bem lavadas. Então, assim, a gente sempre orienta. É igual mulher grávida, né? Você vai comer essas coisas na sua casa. Não porque você tá limpando direitinho, não porque vai interagir. Não pelo alimento em si, mas pela higiene do alimento que pode estar contaminado em um paciente que está com a imunidade mais baixa pelo tratamento. Aí você vai ter uma diarreia, você não sabe se é da químio ou se é do alimento. E uma diarreia da químio, dependendo do quanto o paciente tiver, eu tenho que parar um tratamento, eu tenho que diminuir uma dose. Então, isso pode confundir e é um paciente debilitado, que você pode debilitar mais, né? Então, é mais nesse sentido. Proibido, não. Obviamente, alguns pacientes ficam intolerantes a alguns alimentos. Então, é muito comum um paciente falar, nossa, não quero ver carne na frente, eu não consigo ver... Enfim, cada um tem um paladar e acaba ficando intolerante a alguns alimentos. Mas proibido, não. Só esses cuidados. Intolerante chega a
Gente do céu. Intolerante chega a ser intolerante do organismo, se tornar intolerante àquele alimento, ou não sentir vontade de comer aquilo, aquela... Acho que é mais não sentir vontade, vontade, né? Ou que induz o enjoo, piora o enjoo quando come. Isso é muito individual, né? Tem paciente que vai super bem com um alimento e enjoa super com o outro, então... A gente fala muito, por isso que a gente fala muito que você tem que respeitar seu organismo. Você vai entender seu organismo e ver coisas que vão te fazer melhor e não, enfim. A gente estava falando da imunidade, acho que isso é muito importante, né? Tende a diminuir a imunidade nesse período que a pessoa está em tratamento, e aí tem como a gente... Eu acho que não sei se dá para substituir 100%, mas com o alimento, fazer com que essa pessoa fique mais forte, que a imunidade melhore, a gente sente isso no dia a dia também? Essa pergunta é importante. Pode responder isso. Na verdade, assim, nesse paciente que está realizando a quimioterapia e ele vai ter a diminuição das células de defesa, né, o que a gente fala de neutropenia, não existe uma dieta específica, então, de novo, para esse neutropênico, a não ser esses cuidados de higiene, como a Paty falou, para que a gente não tenha nenhuma infecção e aí nosso organismo tenha dificuldade de combater. E para melhorar a nossa imunidade, a gente tem alguns nutrientes que ajudam, mas isoladamente nada milagroso. Então, assim, o conjunto da obra das refeições. Tem alguns nutrientes, por exemplo, o zinco, ele ajuda na imunidade e ele ajuda em alguns pacientes que têm aquele gosto metálico na boca, que pode ser efeito colateral de quimioterapia. Então, a gente pode suplementar, por exemplo, nesse paciente. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que sim, acho que já deixa um gancho interessante também. Você falou de suplementação. Às vezes é necessário, existem suplementações indicadas para essa fase que a pessoa está passando, que pode ajudar, como você disse, do zinco. Suplementar pode ser uma saída importante nesse momento? Pode. O que a gente precisa fazer para cada paciente? Então, a gente vai ter metas de caloria e de proteína para faixa etária, se tem lesão renal, se não tem, se é, enfim, idoso. E aí, baseado nessa meta que eu tenho, eu vou ver quanto esse paciente está conseguindo ingerir, tá? Se eu atingo menos de 60% das minhas metas, eu tenho indicação de começar a terapia nutricional oral, né, que é a suplementação. E aí ela pode ser variada. Então, exemplo, um paciente que está conseguindo comer muito pouco ou porque tem náusea e vomita, a gente pode colocar algum suplemento que seja hipercalórico. Então, eu consigo comer um iogurte. Eu vou jogar nesse iogurte essa suplementação, ele vai ficar hipercalórico, hiperproteico e com aquele pouquinho que eu comi, eu vou me nutrir melhor. Isso é muito importante para aquela questão de não perder massa magra, de não ficar fraco, de não... Tem alguns suplementos até mais voltados para pacientes oncológicos que eles conseguem em um saquinho assim ter 430 calorias, ter bastante proteína, então a gente consegue misturar num pouquinho de purê que o paciente consegue comer. E tem vários também que são sem sabor, então a gente consegue colocar na sopa, em qualquer porção menor, para chegar nessa meta. Uma dúvida que pode ser uma pergunta idiota, mas enfim... Quando a gente fala de suplementos hipercalóricos, são calorias boas? Existe isso? Não é qualquer tipo de gordura. É uma caloria melhor do que comer uma caloria de um pedaço de gordura, por exemplo. É assim, a gente tem que lembrar que quando a gente come qualquer alimento, que a gente vai digerir ele só vira 3 coisas. Então, ou ele é proteína, ou ele é gordura, ou ele é carboidrato, tá? Então, no final das contas, vai virar isso. Quando a gente pega algo industrializado, a gente pode ter um blend de proteína, que é uma mistura. Essa proteína, na verdade, quando a gente digere, vira aminoácido. Então, eu vou colocar alguns aminoácidos nesse suplemento. Ou, por exemplo, no caso do whey protein, ele é um blend de aminoácidos, né? Uma proteína. A gordura, ela também tem vários tipos, né? Se ela é saturada, se ela é insaturada. E aí, baseado nisso, a gente também coloca. E o carboidrato da mesma forma. A gente tem a frutose, a glicose e tudo mais. E a gente vai colocar esses tipos na formulação. Então, a gente tende a optar por composições que tenham opções mais saudáveis. Então, por exemplo, gordura é melhor que eu tenha mais ômega 3 do que mais gordura saturada. E assim por diante. Na suplementação você consegue regular isso? A gente consegue, pelo rótulo, saber a procedência, né? Então, até mesmo o whey protein, a gente consegue ver se eu tenho uma... É que por lei, por rotulagem, na verdade, o que é o whey protein, né? É a proteína isolada do soro do leite. O soro do leite é aquela aguinha que sai do leite, do queijo branco, que parece aquela água suja. Bem clarinha ali, meio leitosa, né? Aquilo é o soro do leite. E aí a gente vai separar aquilo da proteína, do carboidrato, que é a lactose, e da gordura. E aí, variando na porcentagem que eu tenho de proteína ou não, ele pode ser concentrado ou isolado. Então, às vezes eu tenho um produto que vende como whey, mas eu vou ver eu tenho bastante carboidrato, porque ele é
concentrado. Então, isso é questão mais da gente aprender a ler rótulo, e aí a gente acaba já indicando para o paciente o que a gente costuma confiar, gostar. E aí, os suplementos que são isolados, eles vão ter um teor maior de proteína. Então, eu sei que o que eu estou ofertando ali é mais proteína ainda e menos outros nutrientes. Isso mais para efeito de cálculo do que eu quero dar para aquela pessoa. A gente falou bastante também de alguns efeitos colaterais, como a diarreia, por exemplo. E a diarreia a gente sabe que ela desidrata muito rápido e muito... de uma forma muito rápida, né? E que é perigoso também. No dia a dia, acaba sendo uma constância o paciente em tratamento ter esse tipo de efeito colateral? Sim. Inclusive, tem alguns quimioterápicos que é um efeito que a gente já entra com algumas medicações, né, orientações por conta desse efeito principal, né? E realmente a gente vê, assim, até o paciente com muita diarreia, o que pode acontecer, né? Ele pode desnutrir, ele perde, ele não come direito, aí ele pode ter outras infecções em cima. A própria diarreia, e a Isa vai explicar até melhor, aumenta até o risco dessa infecção no intestino mesmo, né? Porque você faz toda uma mudança aí na flora intestinal. Então, o uso do probiótico, essa semana ela até já me socorreu com o paciente. Então, eu sempre tô mandando. Porque, realmente, o paciente, a gente vê, né? O paciente, ele começa por uma coisa, mas ele vai piorando todo, né? Porque é uma coisa só, né? E então a diarreia, sim, para alguns quimioterápicos é um efeito bem importante que a gente tem que tomar cuidado. Dependendo da idade, desnutre muito, tem que internar, desidrata. Então, alguns remédios podem dar isso, sim. Por isso que é muito legal a gente assim, trabalhar junto, né? E o paciente entender a importância da equipe multidisciplinar. Porque a gente... Eu tô longe, né? Não, tá pegando. Ninguém gritou na minha orelha aqui, é porque tá tudo bem. Tudo bem. Da importância da equipe multidisciplinar, né? Porque esse paciente... Se ele se exercitar supervisionado é melhor, se ele tiver um acompanhamento nutricional ele responde melhor, se ele tiver, por exemplo, dor crônica ou insônia pela ansiedade do tratamento e conseguir acompanhar essa parte também, né, tudo melhora o desfecho final, né? Aproveitando esse gancho da desidratação por conta da diarreia, que é um efeito colateral comum, também dá para trabalhar isso em alimento, orienta-se beber muito mais água, não vai adiantar em algumas situações. Como que funciona esse trabalho para quem tem um efeito colateral? Que a gente fala muito aqui que o intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro, ele funcionando muito bem, a microbiota estando correta, você tem uma outra qualidade de vida. Como manter uma qualidade de vida diante de um medicamento que quer queira ou não tem um efeito colateral desregular esse órgão, né? Então, assim, a gente orienta questões de dieta mesmo, quais são os alimentos, porque às vezes o paciente está comendo alimentos que predispõem a soltar mais o intestino, então às vezes a gente prescreve uma dieta constipante. O uso de fibras também às vezes se faz necessário, porque a gente acha que fibra solta, e não, a fibra regula o trânsito intestinal. Então, no paciente que tem diarreia ajuda, e no paciente constipado também ajuda, né? A hidratação também a gente calcula por quilo de peso do paciente. Qual foi outra coisa que você me perguntou? Desculpa, João. Foi uma pergunta tão longa que até eu confesso que eu lembrei do que era importante ali. Mas acho que são essas as orientações. Isso, sim. Em casos mais graves, aí precisa internar, porque precisa entrar com soro, precisa entrar com medicações hospitalares, né? Isso. Mas no geral... Mas a grande maioria isso é manejável domiciliar, assim. A grande maioria dos pacientes com medidas de suporte, orientações ou até medicamentos, eles conseguem controlar, e às vezes a gente diminui a dose do quimioterápico, então isso também é avaliado, vai regulando para diminuir, porque a gente tem um perfil de toxicidade que a gente tolera, que é o esperado, e um perfil que acaba sendo acima desse esperado, aí a gente tem que discutir a estratégia do tratamento, né, se continua, se diminui a dose, se muda o tipo de tratamento. A gente falou bastante do adoçante, que tem um mito muito grande em volta disso, mas já ouvi falar muito que o açúcar também é muito prejudicial, e o açúcar é presente em tudo, tanto o açúcar ali que o pessoal usa no dia a dia, quanto o açúcar que vai no doce, enfim. Também existem estudos, doutora, em relação ao açúcar, ao uso excessivo do açúcar em si. A gente sabe que bem ele não faz. Exato. Não ele classificado como possivelmente cancerígeno ou cancerígeno ou não cancerígeno, mas por ser uma caloria assim não nutritiva e pelo aumento calórico que esse paciente vai ter e sobrepeso e obesidade, que aí são fatores de risco mais bem estabelecidos. Ou seja, você vai consumindo açúcar, pode estar engordando, você vai entrar na obesidade, estando obeso aumenta o fator de risco. Então, aquela continha que a gente diz, né? Você tem que sempre estar com um estilo de vida saudável para poder não entrar
na zona de risco. É que as informações às vezes são mais imediatistas, né? Tipo, o açúcar dá câncer, ponto. Mas realmente, assim, é o açúcar que, como ela falou, e você pontuou muito bem, é toda essa cadeia que ele né, desencadeia. Porque eu até falo isso, eu até falo para os pacientes, olha, realmente o açúcar a gente tem que evitar, né? Assim, tem um monte de coisa que você não precisa do açúcar, então hábitos que você evita o açúcar, mas eu até falo, olha, mas se um dia você tá bem, acabou de passar pela turbulência de um tratamento, vai no aniversário, tem um brigadeiro, você pode comer um brigadeiro, entendeu? Não é isso que vai fazer mal. Que estragou seu tratamento. Que estragou seu tratamento, porque a gente tem que pensar no bem-estar, na qualidade de vida, naquele prazer. Então, é o bom senso. Mas eu falo que também a gente tem que tomar cuidado para quem a gente fala isso. Porque senão fala assim, a doutora liberou um brigadeiro. Exatamente. Aí, é bom senso de quem, né, pai? Porque todo dia a gente merece, né? Hoje eu mereço, o dia foi tão difícil, esse é só negócio um de merecer é um brigadeiro. problema. É só um docinho, é só um chocolate quente. A hora que vê, a gente tá merecendo todo dia, né? É um mecanismo de compensação meio João. competitivo tá ali, isso, né? João? Eu confesso que quase todo dia eu tô merecendo alguma coisa, viu, doutora? Tô ainda, inclusive, pra ir lá no consultório precisando regular o dia a dia ali, né? Mas eu acho que agora falando em relação à pessoa que tá lá, fez o tratamento direitinho e tal, e aí a gente tá falando de terapias alternativas que também podem ser muito importantes, né? E que ajudam muito, porque às vezes a pessoa come por compulsão, ela come por ansiedade, como a gente tá falando, a compensação, às vezes ela tá num momento tão difícil da vida dela, naquele tratamento, que você vai se desregular psicologicamente e você vai jogar todas aquelas emoções na comida. Terapias alternativas podem ajudar, como a acupuntura, yoga? O que a gente poderia orientar para essa paciente que já foi tirada dela tanta coisa ali no dia a dia, para ela poder voltar para os eixos e de repente não descontar na comida ali e ter um tratamento tanto quanto mais tranquilo? Sim. Então é legal a gente só definir que uma coisa é alternativo e uma coisa é o que tem evidência pela ciência do que pode ajudar. Então, a gente sabe que esse controle de estresse, ansiedade e tudo mais tem impacto no tratamento, pode melhorar a insônia, dor crônica. Então, a yoga, técnica de meditação, praticar atividade física, terapia ajuda muito. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, acho que mas... são esses mesmo. E até depende muito do hobby de cada paciente também, mas ele voltar a se sentir manter-se ativo em coisas que ele gosta de fazer é super bom, né, pra mente. É muito importante a gente ressaltar aqui que são alternativos, mas são alternativos paralelos ao tratamento, né? A gente vê muita gente que durante o tratamento, mas me disseram que se eu comer babosa, passar tal coisa, tomar tal chá, isso aqui cura. E eu acho que quando ela começou a explicar alternativos, eu acho que foi muito nesse sentido. Essas terapias, para pacientes que têm um diagnóstico e estão em tratamentos, eles não vão viver mais porque eles fizeram isso, tá? É isso que a gente fala como terapia alternativa, você não tem evidência científica que vai aumentar a sobrevida, que é o paciente vai viver mais porque fez isso. Mas a gente tem as evidências que ele vai ficar melhor, né? Vai melhorar a qualidade de vida. Então, é importante a gente frisar isso no sentido de o paciente entender que é importante os tratamentos convencionais e que é super importante as terapias alternativas para ajudá-lo a passar nos tratamentos convencionais. Mas nós, como ciência, né, como cientistas, a gente preconiza os tratamentos convencionais porque são baseados na ciência. Foram estudos que mostraram que esse caminho foi melhor do que aquele. Não que não tenham, tem um monte de coisa hoje falando em terapias alternativas, em música, bem-estar, inclusive com alguns testes in vitro, né, que é aquele estudo bem inicial, mostrando alguns impactos nas células mesmo do câncer, né, na resposta inflamatória ao câncer, mas isso ainda é muito inicial para a gente falar que isso foi responsável por diminuir o tumor, por exemplo, né? Então, acho que é esse cuidado só que a gente tem que ter quando a gente fala em terapias alternativas, principalmente para o paciente que está no tratamento, que é muito importante ele continuar no tratamento dele e é muito importante ele ter outras válvulas para se ajudar. E até mesmo conversar com o médico qual está sendo essa terapia alternativa para saber se ela não conflita com a terapia que ele está fazendo. Porque de repente ele começa a tomar alguma coisa que tem um grau de toxicidade. Me falaram que o chá de determinada... E aí você vai ter ali algum problema grave, né? Sim, isso é super... E eu sempre falo, gente, por favor, eu não sou contra nada até que, desde que não vá atrapalhar o que a gente sabe que funciona. Se você quer fazer outras coisas, e eu super valorizo isso que ela falou mesmo, tentem outras atividades, porque a gente vê durante o tratamento...
E a minha preocupação também com o paciente é o pós-tratamento, porque isso a gente vê muito no dia a dia. Durante o tratamento, eles, no geral, têm que se manter fortes, então eles estão focados, e depois você vê que vem uma avalanche, porque daí acabou o tratamento, aí também tem uma insegurança do, e agora? Acabou o tratamento e tem chance de voltar, a vida tá normal, mas como que é essa vida normal? Exatamente. Então, esse pós também é super importante, né? E eu vejo muitas pacientes realmente com esse sofrimento nesse pós, porque o tratamento traz um monte de coisa, ou cai cabelo, ou engorda, ou emagrece, ou muda a pele, muda, a pessoa fica mais irritada, aí atrapalha as relações pessoais, né? Problemas de família e tudo mais. Então, você vê o quanto é uma carga pesada para o paciente no geral, e o depois como é. Então, quem tem outras atividades durante o tratamento e continua quando acabou o tratamento, eles vão melhor também, né? Se recupera melhor. E era assim, se fosse possível, para mim, todo paciente tinha que ter um nutrólogo, nutricionista, um terapeuta junto, para ajudar a passar por essa fase, porque é super complexa mesmo. É porque né? é uma fase que vem, você tem a transição e você tem esse pós. Então, nesse pós também bem acompanhado, você pode fazer com que seja mais leve essa transição para voltar à vida ao normal e para poder voltar ao que era antes, né? A gente escuta muito falar também de alimentos milagrosos. Esse alimento evita câncer, o suco verde tal hora evita câncer, o limão espremido com gengibre de manhã, bota cúrcuma, bate com gasolina aditivada, toma que evita câncer. Existem alguns alimentos que evitam câncer, existem alguns alimentos nesse sentido ou nada comprovado assim? Não adianta aquele limão azedo, logo cedo com... Não, faz bem pra saúde, né? Saúde. As frutas no geral, mas eu te falar que faça isso, que você não vai ter câncer com algum alimento específico, infelizmente não. Mais uma vez, aquela qualidade de vida, alimentação correta, você vai evitar ter a doença, diminui a chance, exato. Porque como eu falei, tem pacientes que vão fazer tudo certinho e que tem o câncer. Entendeu? Ou seja, a gente tem que andar na linha o máximo possível, ter bons hábitos e, acima de tudo, se conhecer e ir ao médico, né? Porque muitos desses cânceres, quando as pessoas vão ter contato com ele, já está no estágio muito avançado, porque o início, normalmente, você não tem sintoma nenhum. Né? Isso é legal você falar, porque hoje a gente vê muito como desculpa de não se alimentar direito, ou não fazer uma atividade física, não meditar, enfim, não se cuidar, como falta de tempo, né? Então, a gente tem tempo só para trabalhar, enfim... E aí a gente vai ter tempo quando a gente já ficou muito doente, né? Sim. Então, acho que vale a pena a gente repensar um pouquinho nesses hábitos de tentar colocar na nossa rotina um exercício físico, organizar o sono, tudo mais, de maneira que a gente não perca tempo, claro que é um investimento, lógico, mas que a gente se organize melhor para depois não perder esse tempo, né? Você está investindo agora para não ter que parar depois, porque você ficou afastado do trabalho, por exemplo. O pessoal já tá me avisando, tá chegando no finalzinho. O papo fluiu tanto, foi tão gostoso. Tem alguma coisa que a gente deixou de falar que seja importante, que vocês escutam muito no consultório, no dia a dia? Eu sempre faço a pergunta no finalzinho, para não deixar passar. Porque quem tá no dia a dia com a galera ali são vocês, né? Então, que tem essas principais dúvidas. Eu acho que assim, só pegando o gancho no que vocês terminaram de falar, o diagnóstico precoce faz toda a diferença, né? Então, a gente pode ajudar com qualidade de vida, não fumar, não beber, enfim, hábitos saudáveis, né? Trabalhar a mente, enfim, tudo isso. Mas também... O diagnóstico precoce é o que vai nos possibilitar uma cura, né? Então, a mulher que faz a mamografia direitinho, o rastreamento para próstata, tumor de colo e reto para quem, enfim, tem uma série de critérios para esses rastreamentos, mas hoje tem muitas campanhas já, então, quando existem essas campanhas, realmente endossar essas campanhas, porque a gente está falando de um câncer de mama, que num diagnóstico, numa mamografia, que o paciente não sente nada e que o médico não sente nada, 95% de chance de cura. É muito grande. É muita coisa. Infelizmente, a grande maioria dos pacientes, não só aqui, isso é dados do Brasil e do mundo, a maioria ainda é o estadio 2 ou 3, que também tem chance de cura, mas o estádio 1, que é aquele que muito provavelmente não vai precisar nada, não vai precisar químio, não vai precisar passar por todos esses efeitos, a gente ainda não consegue pegar a maioria. E a gente quer mudar isso. Mas é legal você falar isso, porque assim, o paciente que vai chegar pra você, ele já tá com câncer, né? Esse rastreio quem vai fazer é conscientização, tanto da população quanto dos nós clínicos. Sim. Que estamos atendendo sempre quem é assintomático, né? Então lembrar de pedir os exames de rastreio quando tiver indicação. Exatamente, até falar como é que tá a sua mamografia, seu Papa Nicolau, né? Então, são coisas que é muito importante e o médico do dia a dia pode super... Qualquer médico pode mudar essa história do seu paciente. Que parece que a gente tá enchendo o saco, porque a pessoa, eu vim aqui pra pegar uma dieta. E você fica lá, mas quando. E a colono, e a mamografia e tal, mas é isso, porque o paciente vai chegar pra Paty, provavelmente já com diagnóstico, né? Ninguém vai visitar um oncologista sem ter nada. Exatamente, então é super importante. É uma coisa, né? A pessoa, quando ela vai ao oncologista, é porque ela já tem uma suspeita.
né? Na Então, grande maioria. esses outros médicos que estão ali dando esse aporte, seja o dermatologista, que muitas vezes a mulher vai com frequência, o ginecologista, a nutróloga, ele vai falar, tem algo errado aqui, procura o especialista. E a gente tem que ter a consciência, eu sempre penso isso, que às vezes você é o único médico do paciente, né? Então, às vezes você fala, isso seria uma coisa do cardio, isso é uma coisa pra mandar pra Patrícia. Tudo bem, nem que você encaminhe, a gente não sabe tudo, né? Mas lembrar que às vezes você é o único contato que aquele paciente tá tendo com algum profissional da saúde. Então, tem que abrir o leque para lembrar disso. E eu queria só chamar a atenção para a gente não esquecer da importância da gente avaliar mesmo composição corporal e não só peso e ver massa muscular. Tanto para desfecho de tratamento, quanto qualidade de vida mesmo desses pacientes. Aquela história de subir na balança, meu peso diminuiu, isso não significa nada. Pode ser massa magra, pode ser gordura. Se ele estiver perdendo só massa magra, vai ser pior ainda. Muito pior, né? Perfeito. Recado dado? Recado dado. Posso encerrar? Paty, obrigada por ter topado. Obrigada a vocês. Nossa, foi muito bom esse bate-papo, porque por mais que pareça distante em alguns momentos, ele é tão importante e tá tão próximo, ou alguém que a gente conhece tá passando por isso, enfim, fica essa orientação que realmente salva a vida e é de grande valia, né? Obrigada, João. Foi um prazer gigantesco. Obrigada. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Fica o alerta, então, pro pessoal. Eu acho que a gente tem aqui falado e batido muito nessa questão da qualidade de vida, de se alimentar bem, de fazer exercício físico. Isso pode mudar a sua vida, pode mudar seus próximos anos. Então, como a doutora Isabela falou aqui, gente, não vamos pensar que hoje não dá tempo, porque amanhã ou lá na frente você vai parar para uma situação mais complicada. Então, vamos cuidar, vamos tomar todos esses cuidados. Uma das dicas aqui é seguir os nossos profissionais, os médicos que passam por aqui nas redes sociais, porque lá também sempre tem dicas muito importantes e eles sempre estão conversando com vocês. Sempre ir ao médico, que além de se cuidar, além de cuidar da saúde, ter um acompanhamento médico também faz toda a diferença. A gente se encontra no próximo episódio. Já peço para você curtir a gente aqui no YouTube, nas redes sociais, para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até lá!